Isso é compulsório, isso não é opcional. Que papel que eu tenho que fazer, de pelo menos uma parte dessa eu alocar aqui no risco? Na hora que você investe na economia real, você permite a empreendedores como vocês, que fazem a economia girar, que fazem as coisas acontecer e que pegam esse capital e promovem crescimento, promovem emprego, promovem industrialização no Brasil. Aí a turma me diz assim, pô, Jean, claro, é fácil porque dinheiro para ti não é problema, né? Eu digo, cara, é verdade, dinheiro para mim não é problema, porque eu nunca tive mesmo, entendeu? Olá, seja bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade de conversar com investidores, gestores, empreendedores e empresários que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Aqui hoje eu tenho a oportunidade de fazer o nosso primeiro episódio com o Jean Cardoso. Jean é fundador do Grupo Altec e CEO. História essa que já começou há 25 anos e hoje a gente vai ter a oportunidade de entender um pouquinho mais dessa história de empreendedorismo, como é que ele chegou até aqui e que eu já tive o privilégio de participar um pouquinho e acompanhar de um trecho dessa longa trajetória. Jean, obrigado por abrir o espaço para a gente, estar aqui na sua casa, na sua empresa. Queria muito escutar como é que foi o início disso tudo. Arthur, é um prazer estar aqui junto contigo, junto com a turma da Axis, nesse programa que eu não tenho dúvida vai Beyond Borders, né? Estamos juntos. Bom, o Grupo Altec nasce lá em 2001, nos arrebaldes de Caxias do Sul, onde eu era um representante comercial e que, por algumas circunstâncias da vida, iniciei a minha importadora, né? O primeiro negócio foi uma importadora de ferramentas de usinagem, tipo brocas, aquela coisa da Vidia, né? Portanto, consumíveis para a indústria. E a gente sempre foi muito drivado e focado em dor, resolver dor dos clientes. A gente veio trabalhando em nichos e os negócios foram acontecendo, a gente foi desenvolvendo e trazendo a companhia até hoje, que de lá para cá, portanto, numa trajetória de 25 anos, hoje a gente tem aquilo que a gente chama de uma solução one-stop shop para a indústria, um verdadeiro ecossistema de soluções com produtos, serviços e tecnologia agregado para o nosso industrial brasileiro e agora do mundo também. Pô, espetacular. E tiveram vários momentos ao longo dessa trajetória. Então, em determinado momento, você também passou a fabricar coisas aqui, não só importar. Mais à frente, teve um movimento que eu pude acompanhar, que foi a estratégia de deixar de ser um vendedor de ativos e passar a ser uma pessoa que alugava os ativos para a indústria. E mais recentemente a gente tem uma segunda virada de chave, que é a máquina de vendas. Queria que você passasse em cada um desses momentos para a gente conhecer como é que foi a evolução de ponto a ponto. Bom, eu acho que tudo isso está no nosso DNA de crescimento e, de fato, entregar uma solução para os nossos clientes, olhando para o problema do cliente. Quando a gente olha para o problema do cliente, Arthur, a gente vai passando etapas e aquilo que era só um produto vai se transformando num mar de oportunidades. E como todo empreendedor, como toda empresa, as etapas elas vão sendo percorridas e pelo DNA vendedor a gente vai trazendo, né, mais soluções, mais produtos, plugando gente boa nessa equação toda e, de fato, até 2018, nós éramos uma companhia vendedora, uma distribuidora de máquinas e ferramentas. A partir de 2018, nós fizemos uma leitura que este mercado ele ia ser absolutamente dominado pela venda direta, num B2B direto, e que o intermediário ia ter bastante dificuldade, o qual a gente começou ali uma etapa que eu chamo de profissionalização e lançamento da nossa máquina de vendas. Então, por incrível que pareça, às 5h30 da manhã eu reuni todo o meu time e nós líamos um livro chamado Receita Previsível do Aaron Voss, que foi quem inventou o Salesforce, que hoje, inclusive, é o sistema que nós usamos na companhia, para que a gente pudesse entender e pivotar a empresa
para uma empresa que vendia um produto B2B spot ali, no dia a dia, para trazer essa empresa para uma receita de fato mais previsível. E de novo, né? Volta para dentro do cliente, escuta o cliente, e a gente percebeu que essa questão da financeirização, da fintechização, seria ponto primordial para que a gente pudesse alavancar as nossas ambições, seja de crescimento e seja de produtização dentro do nosso cliente. E aqui começa um flerte muito grande entre o mundo analógico e o mundo da tecnologia. Vocês são a prova disso, de que quando nós procuramos vocês, o que chamou absolutamente a atenção de vocês foi o componente tecnológico que a gente traz nos nossos equipamentos, que dá a segurança para um investidor externo de investir em um produto que não tem apelo nenhum no mercado tradicional, que é financiar uma máquina operatriz. Puta, máquina, né? Como é que eu vou se der problema, pegar essa máquina ou não? Mas como nós estávamos de forma adiantada com outras iniciativas, desenvolvendo aquilo que a gente chama hoje de IoT, que é o que permite a conectividade do equipamento, esse foi o trampolim que permitiu com que nós desenvolvêssemos e trouxéssemos esse serviço para dentro de um equipamento, e a partir dali começou uma nova era, que foi o rental, né? O aluguel das máquinas. Tudo concomitante com a máquina de vendas. Então, até 2018, uma empresa analógica, fizemos uma leitura de que nós precisávamos nos conectar com o mundo da tecnologia, fizemos algumas inserções ao acaso, que daquele acaso se conecta absolutamente com o nosso DNA, com o nosso dia a dia, e a partir dali a gente se transforma numa espécie de provedora já de serviços com receita recorrente, né? E investindo muito em gente, investindo muito em processos, isso fez com que nós voltássemos para dentro do nosso cliente e víssemos, bom, qual é que é o ponto agora? Eu estou te entregando um equipamento que tu tem capacidade de pagar, eu estou tirando uma pressão do mercado tradicional de bancos e etc., estou me transformando num provedor de serviços, o que mais que tu precisa? E aí a gente se depara com o momento paupérrimo da indústria no Brasil, né? A indústria, lá nos idos de 1980, chegou a ter 35% de protagonismo no nosso PIB e hoje vem com uma participação na ordem de 10%, 11%, ou seja, caiu muito. Como nós nos consideramos protagonistas do nosso tempo, a gente chegou a um ponto que a gente viu, bom, somos sobreviventes do sistema. A gente conseguiu passar por esse decréscimo absoluto, com saúde, com protagonismo, trazendo tecnologia, trazendo todo um componente para resolver as dores desse mercado. E surgiu a possibilidade e o caminho da indústria 4.0, que então são as conexões robóticas. Tu até ficou surpreso que, pô, vocês têm braços robóticos já há muito tempo, que fez com que nós trouxéssemos a companhia por um outro patamar de ticket e de serviços. Então hoje a gente tem uma segmentação muito clara, com um cliente da base sendo atendido por essa máquina de vendas. Hoje a gente tem uma base, acredito que é a maior máquina de vendas do Brasil, quiçá do mundo. São mais de 25 mil leads qualificados, sendo atendidos já, inclusive, por inteligência artificial. E essa base de produtos e serviços e clientes nos joga para um outro ticket, trazendo mais produtos e serviços, né? O que faz com que a gente venha crescendo 50% ao ano. Então é mais ou menos essa história, desculpe aqui o long story short, né? 25 anos está bem resumido. Está bem resumido. Nessa estratégia que você pensou, concebeu e foi super interessante, foi o que nos atraiu de sair de uma empresa de venda de ativos para aluguel, como você colocou, te trouxe muita estabilidade de receita, mas trouxe alguns desafios também. Uhum. Então essa bancarização que o seu cliente deixou de ter, você precisou se sofisticar
pela diferença de capital de giro. Se Uhum. antes você tinha um prazo curto em que você recebia o valor da máquina mais a margem, você passou a receber isso de uma maneira muito longa. Como é que foi esse seu primeiro contato com o mercado de capitais e como é que isso se encaixou na evolução dessa estratégia que você desenhou em 2018? É assim, Arthur, primeiro, esse movimento ele se deu ao buscar, ambicionar e encontrar os pares certos que toparam fazer o que a gente fez. E aqui, por óbvio, a gente não vai abrir os nossos termos confidenciais, mas eu acho que é muito pouca empresa que tem no seu DNA a condição de humildade de dizer vamos juntos. Porque as questões que foram construídas foram questões de ir juntos, de fato, né? Então o empresário ele tem que ter este entendimento e esta razão emocional de entender que o negócio sai um pouco de um contexto de umbigo e passa muito mais para um contexto de projeto e propósito. Então acho que esse aqui é uma dica que eu dou para todo mundo, porque o acesso ao mercado de capitais, ele não é só ônus, não é só bônus, ele tem os dois. E nós temos que balancear isso de forma que, eu acho que o que pega muito, Arthur, é de fato o ego, né? É aquela questão da pessoa entender aonde o seu negócio está e para onde a pessoa quer levar o seu negócio, né? Eu acho que você tem uma coisa, não só empreendedora, que os empresários em geral têm e que permitem olhar adiante e explorar o novo, mas você tem um além, que é da tecnologia, que deixa a cabeça mais aberta para o desconhecido. E a ideia dessa conversa, desse podcast, é que outras pessoas com perfil de repente mais conservador possam ter acesso ao que você viveu, entender como foi essa trajetória, e foi muito bacana essa parceria que de fato você abriu, e eu acho que deu suporte para que a sua concepção de empresa, de próximo passo, de estratégia, viabilizasse. Então uma coisa que eu acho bem interessante do mercado de capitais, e aí olhando bônus, é que muitas vezes ele consegue se moldar àquela necessidade e trazer uma alternativa. Perfeito. Que muitas vezes aquela caixinha pronta do mercado financeiro não atende, permitindo que você dê passos importantes. E uma coisa que está do lado do ônus, mas que depois vem com um bônus e a gente fala com muita gente e é difícil explicar, mas eu acho que você vivenciou e incorporou como tudo o que você faz, né? Não, entendi, sei que é importante, abraçou e quase que implementou de imediato na empresa, é a questão da governança. Quanto mais governança, mais acesso ao mercado de capitais, menor as taxas, maior apetite dos investidores, maior a concorrência dos investidores para poder ter um espacinho junto com você. E você entendeu isso e implementou. Quais foram pontos chaves de governança que você viu ao longo dessa trajetória que foram importantes para que você fosse moldando os passos da companhia? E o que você viu, além do ônus dessa governança, de bônus hoje, mais à frente? Eu acho que o primeiro passo, o empresário ser humilde de entender que as etapas de construção do negócio, elas se abrem e elas se fecham, e aquilo que foi feito não necessariamente deverá ser repetido na próxima etapa. E de que fundamentalmente nós temos que nos cercar de gente muito melhor que nós, de forma que estas etapas vindouras elas sejam de fato executadas e preenchidas por conhecimento intelectual, técnico e tácito de gente que já viveu isso. Então, o primeiro passo é assim, eu estou aberto a fazer uma transição, inclusive de posto dentro da minha companhia. Esse é um ponto muito importante, né? Segundo, eu estou aberto a, de fato, divergir para convergir. Esse é um outro ponto imenso para a governança, né?
Uma vez que isso tudo está equalizado, está entendido, Arthur, a gente começa a dar os passos oficiais para a governança, que é assim, bom, beleza, então assim, a minha informalidade, como é que ela está? Eu preciso reduzir isso e eliminar isso. Como é que está a minha parte de gestão contábil? Pô, eu preciso auditar isto. Então eu tenho que trazer uma auditoria, seja uma grande, uma pequena, mas eu preciso ter ali os meus KPIs e os dados, a fim de que traga uma transparência para todos os pares. Inclusive aqueles os quais eu estou abrindo mão do meu ego e compartilhando isso com todo mundo. Porque hoje, especialmente a velha guarda, o que não tem nada de certo e nada de errado é questão de gestão. Não, eu não vou abrir isso, eu não vou abrir aquilo, o número é uma caixa fechada e não compartilha isso. Fica muito complicado para um investidor investir ou pensar fora da caixa se a gente não consegue sequer compartilhar dado e compartilhar sonho com quem está dentro das quatro paredes com a gente. Né? Então, são essas etapas que eu acho que esses são os ônus, o que para mim não houve nada de ônus, né? Mas a gente conhecendo a turma, a gente sabe que isso é um ônus, é um desafio, né? Bastante grande. Mas depois que a gente enfileira estes desafios, o qual é uma trabalheira, e que a gente começa de uma forma mais profissional e mais formal, dar luz para a companhia, né? Para as coisas que estão sendo feitas na companhia, a gente começa de fato a ter alternativas fora da caixa, que é o que aconteceu conosco. Né? E o passo seguinte é a formação de um conselho. Né? Então, precisa-se ter um conselho que de tempo em tempo esteja alinhado com as necessidades da companhia. Não com aquilo que a companhia tem de bom, mas com aquilo que a companhia precisa melhorar. Porque trazer um conselho para dizer que eu sou bom, que eu sou grandão, que eu sou... Não é um conselho, é um elogio. Né? Aí eu trago a turma para bater palma para mim. Né? Então, isso tudo eu acho que faz com que a companhia, de fato, ela cresça em cima de uma base muito mais sólida. Né? E aí o bônus disso tudo é crescimento, o bônus disso tudo é muita gente ganhando dinheiro, o bônus disso tudo é uma sociedade recebendo uma solução tecnológica diferenciada, né? O empreendedor ganhando a sua grana, o empreendedor fazendo o seu papel social. Então eu acho que é ganha-ganha. Concordo bastante. Uma coisa que essa governança que gera processo novo que você precisa criar, muitas vezes traz informação que o próprio empreendedor não tem. Então, no dia que você passa a auditar, surgem coisas ali e talvez de uma maneira mais clara que o empreendedor passa a ter os KPIs. Então, isso aqui eu consigo acompanhar agora de uma forma muito mais transparente. Eu entendo onde minha companhia está. Então, são processos que às vezes o mercado gosta e que o empreendedor, por ter esse controle absoluto sobre tudo que está acontecendo, entende que não é necessário, mas que muitas vezes quando ele implementa, surge aí uma gama de oportunidades em que ele passa a ter mais visibilidade daquilo que ele já entendia, já tinha profundo conhecimento. Uma coisa que a gente vem copiando de você e tentando aprender, na nossa humildade aqui, é essa questão das vendas. Então, o próprio sistema a gente já copiou, o livro ainda não li, mas vou copiar a partir de agora. Leia. Receita Previsível e Spin Selling. Sugiro aqui a todos ler esses livros para quem quiser se conectar nesse novo mundo contemporâneo de vendas e serviços, né? A servicificação, ou servificação, né? Eu aconselho. A gente ainda vive no mundo analógico lá na minha empresa e a gente faz aquele trabalho de 1 a 1, né? O comercial entra em contato, fala com uma pessoa. Isso tem uma limitação muito grande. E você super interessado por tecnologia, por processo, por novas fronteiras, redesenhou a modelagem comercial da sua empresa de uma maneira muito interessante. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa trajetória, o que você aprendeu nesse seu estudo profundo e como é que você concebeu essa máquina de vendas que você criou. Bom,
A concepção da máquina de vendas, mais uma vez, veio de dor, né? Eu costumo dizer aqui, e todo domingo a gente faz uma oraçãozinha lá em casa junto com a família e a gente agradece os problemas. Por incrível que pareça. A gente não pede nada, a gente só agradece os problemas, né? Agradece, por óbvio, a nossa saúde, agradece a família, agradece ao nosso alimento, ao nosso lar e tudo mais, mas a gente agradece os problemas. Porque, bicho, é na dor que a gente cresce. É no problema que a gente cresce. Então, eu estava uma vez na Disney com os meus filhos e me ligou o Loucura, era um representante nosso lá no interior do Rio Grande do Sul, numa dificuldade gigantesca de chegar naqueles lugares. Gente finíssima, mas o Loucura me liga lá e diz assim: Jeanzinho, tudo bem? Pô, Loucura, e aí? Tudo beleza? Tô aqui na Disney com os meus filhos. Jeanzinho, só quero te dizer que tchau pra ti, tô indo trabalhar de funcionário e, pô, a carteira tá aqui, bota mais alguém para trabalhar. Bicho, eu cheguei a me ajoelhar de dizer assim: porra, Loucura, não faz isso comigo, bicho. Pô. As pessoas não têm noção, para uma empresa que depende de vendas, e todo mundo depende de vendas, a dificuldade que é tu pegar um automóvel e tu ir visitar o interior do Rio Grande do Sul, semana sim, semana também, semana sim, semana também, para ter um go-to-market decente. E aquilo assim, o representante, e eu fui representante muitos anos, eu nasci vendedor, ele não anota nada. Ele tem os amigos dele, ou seja, todas as informações se perdem. Só de eu saber que eu ia ter que voltar para a estrada para fazer tudo aquilo que eu já tinha feito 10 vezes, eu disse, nunca mais. E foi ali que eu procurei na internet, vi isso, e apareceu esse bendito livro, Receita Previsível, o qual eu li ele. E a partir dali, 5h30 da manhã, eu reuni todos os meus vendedores, inclusive, 5h30 da manhã, nós percorremos todo o livro, numa espécie de doutrinação. Ó, a partir de hoje vai ser assim. E aí a gente começou a montagem da nossa máquina de vendas, né? E todo mundo absolutamente cético. Como assim que eu vou deixar de atender? Como que um representante não vai mais ir? Não é que não vai mais ir, mas agora eu vou ter todo um filtro, eu vou ter todos os dados, e a gente começou, além da doutrinação, uma evangelização diária. E, pô, isso já são 7 anos, né? E essa doutrinação, essa evangelização nos trouxe até aqui e fez de fato com que a gente hoje tivesse uma das, se não a maior, uma das maiores máquinas de venda do mundo, e hoje uma professora de história que se transformou numa vendedora interna nossa, que tem todo um sistema, consegue vender um equipamento em qualquer lugar do Brasil com um nível de complexidade absurdo. E agora a gente está trazendo uma segunda onda de tecnologia para isso, que é uma disrupção total, que já está em implantação, o que faz com que essa conjugação da tecnologia com a base que a gente já formou nos traga aqui muito otimismo para a gente conquistar agora o exterior, a internacionalização, né? Daqui, de dentro de casa, eu vou vender máquina para a China. Daqui, de dentro de casa, eu vou competir com o chinês. Mas eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então, isso só faz com que a gente tenha mais tesão, né? Isso só faz com que a gente precise ter ainda mais parceiros para nos ajudar no fomento, para nos ajudar nas equalizações, que é o caso da nossa parceria, né, que a gente tem há tantos anos. Você falou do Rio Grande do Sul, me lembrou de um evento bem trágico que a gente viveu juntos e que você teve uma atitude muito bacana e suportou muita gente, em que foi as enchentes que ocorreram lá na região. Isso me lembra muito da economia real. Você, como empreendedor, você agradece os problemas, porque você sabe que é isso que te gera oportunidade de repensar, de aprimorar, de achar soluções e chegar onde você chegou. Quando a gente vai para o mercado de capitais, os investidores têm muito medo dos problemas, têm muito medo das intempéries que naturalmente acontecem. Uhum.
Então eles abrem o jornal e sempre tem uma notícia lá, e sempre tem uma notícia impactante. E ficam preocupados, e isso gera uma aversão a risco muito grande, e gera uma espécie de sentimento de imprevisibilidade, que é a nossa vida, no natural, né? Totalmente imprevisível. E dentro do Conexões, a gente quer trazer um pouco desse mundo real para esse investidor. Nesse caso, por exemplo, na hora que você lê o jornal pós-evento do Rio Grande do Sul, o que você enxerga é O PIB esperado do Rio Grande do Sul vai ser menor. você está no Rio Grande do Sul, o que você enxerga é uma tragédia horrorosa. Então, o impacto disso é muito maior. Você tem como destacar alguns pontos que foram muito importantes, eventos difíceis que vocês enfrentaram ao longo desses 25 anos, em que traz um pouco desse problema, dessa dificuldade, e como é que isso gerou oportunidade para você? Arthur, eu acho que a gente tem que ter aqui um pouco de clareza e serenidade da onde nós estamos. Welcome to the jungle. Velho, na selva tu tem jararaca, mas tu tem água limpa. Na selva tu tem onça, mas tu tem ouro. A questão é o seguinte, eu não quero encontrar uma onça, mas eu quero ter o ouro, velho, a conta não vai fechar. Então vou ter que tomar umas picadas de jararaca para poder tentar achar aquele ouro que está ali escondido. O mato está alto. Os gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e que foram lá para um centro-oeste com cupinzeiro, como é que foi aquilo? E se a Embrapa não tivesse ali para ajudar aquela turma? Então, assim, tem uma série de desafios que eu sou assim, um entusiasta disso que a gente vem fazendo, de que, ok, eu alocar o meu recurso em algo que está lá paradinho, bonitinho e tudo mais. E o Brasil é tesão para isso, né? 15% ao ano, título do Tesouro. Agora, qual é o meu papel que eu tenho que fazer? Isso é compulsório, isso não é opcional. Que papel que eu tenho que fazer, de pelo menos uma parte dessa, eu alocar aqui no risco? Eu alocar aqui para ajudar o empreendedor a andar. Os nossos investidores lá, que junto comigo montamos o nosso pool, bicho, eles estão ajudando a movimentar a indústria. Eles estão ajudando uma empresa brasileira a lançar o primeiro equipamento do mundo 100% conectado com inteligência artificial nativa num gêmeo digital. Sabe o que isso significa? Para você aí que está nos ajudando aqui, mande mais que vai ter, mande mais que vai ter. Significa, meu velho, que nós estamos conseguindo fazer jus a um programa nacional de desenvolvimento chamado Nova Indústria Brasil, que os pilares são a indústria 4.0, as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, uma indústria muito mais digital e que agora se conecta, afortunadamente, neste tempo, com uma reforma tributária que desamarra muito a indústria. Então, eu, como investidor, por óbvio que tenho os meus recursos naquilo que me dá mais retorno, mas eu também tenho um papel de risco que eu vou ganhar um pouquinho mais investindo nessas ferramentas agora, adaptadas, e não num Ctrl-C e Ctrl-V, como a gente vê muito no mercado de VC dos Estados Unidos, portanto, adaptadas para o mercado brasileiro. Então, como não? Sim, dá? Óbvio que dá. Tu falaste aqui, o que tu pegou nesses 25 anos? Eu só peguei pepino. Bicho, Quando não teve, né? Eu só peguei pepino. Né? Tu já pega pepino quando tu sai de casa e já dá com a roda num buraco ali na esquina de casa. Então, eu começo, eu era um representante, botei a minha primeira importadora, fui lá para fora, um americano, na primeira compra, me deu crédito, eu só tinha grana para mim poder pagar os impostos de nacionalização aqui. Então, o produto tinha que vir, eu tinha que vender, eu tinha que receber para pagar o cara para comprar de novo para fazer isso. Né? Aí a turma me diz assim, Jean, claro, é fácil porque dinheiro para ti não é problema. Né? Eu digo, cara, é verdade, dinheiro para mim não é problema. Porque eu nunca tive mesmo, entendeu? A gente sempre foi fazendo as coisas drivadas com responsabilidade, com muita conta e com
um drive vendedor absurdo de resolver problema. Aí, 6 meses depois que eu monto o meu negócio, Arthur, dá o 11 de setembro, que eu saio de $1 de 1,8, vendendo o meu produto a 1,8, e o dólar vem para 4, eu tinha que pagar a 4 o americano. Faz o quê? Chora, paga, daí vai lá no Banrisul, vai lá no Banco do Brasil, vai no Itaú, pega um cheque especial e vai embora. Welcome to the jungle, não tem o que fazer. Né? Agora, essa questão de ir aprendendo, de ir se cercando de pessoas boas, e este drive vendedor ao qual tu falaste que nós temos, de fato nós temos, ajuda muito. Né? Porque, se tem venda, bicho, se tem papel, com certeza a gente consegue fazer o fomento. Né? E aí, a gente passou em 2008 Lehman Brothers. A gente passou em 2014, 2015 Dilma. Aí a gente passa Temer. Aí a gente passa Bolsonaro. Aí a gente passa... Então, assim, uma constante. É só osso. Né? E eu costumo dizer, o Uber não chegou só para o taxista. Né? Então chegaram as plataformas digitais. No meu tempo, Arthur, no meu tempo, como é que era o approach técnico? Como é que era o bate-bola técnico? Quem tinha um pouquinho mais de conhecimento, quem pegava um avião e ia para a China, para Taiwan, trazia aqueles catálogos na sacola, pegava um carro, ia lá e tu estava me esperando para ti ouvir o que eu trazia de novidade para ti. Uhum. Então, como eu era em terra de cego quem tem um olho rei, como eu tinha o domínio do inglês e o domínio da logística e da conexão, eu tinha uma margem X para poder te oferecer um equipamento. Bicho, hoje pelo chat, pelo WhatsApp, tu já tem tradução online, tu fala, ele escuta, tu fala, ele traduz, isso para chinês, para inglês, para isso. E o chinês chegou aí também. O chinês, o italiano americano. Então o nosso negócio, como ele foi concebido, ele já morreu. Né? E a gente vem percebendo isso desde 2018. Por isso dessa trabalheira toda de estar trazendo produtos, serviços, tecnologias para a nossa sobrevivência e crescimento. Muito bacana a história. A gente cunhou, e daí surgiu o nome Conexões, uma frase que é conexões que aceleram investimentos. E vem exatamente nesse intuito. A pessoa que trabalha, que junta um capital e quer investir aquele capital, ela pode acelerar o retorno dela, pode ter um retorno mais interessante investindo na economia real, ao invés de só comprar um título público, por exemplo, ou pior ainda, só investir em poupança. E na hora que você investe na economia real, você permite empreendedores como vocês, que fazem a economia girar, que fazem as coisas acontecer, que têm as ideias, que enfrentam os desafios do mundo real, né, da selva, e que pegam esse capital e promovem crescimento, promovem emprego, promovem industrialização no Brasil e fazem desse capital muito retorno também. Então muita gente olha assim, nossa, mas eu consigo ganhar isso no título de dívida? Sim. Ah, mas não é muito arriscado? Tem alguns riscos, mas tem outros benefícios. E desse lado aqui, como é que o empreendedor consegue superar esses desafios com um custo de capital tão grande? Quando o custo de capital foi barato no Brasil? Nunca. Então, a gente vê a Selic está alta, o ambiente é desafiador. E quando não foi? Então, um empreendedor que viveu 25 anos como você, nessa indústria, vivendo diversos momentos aqui diferentes, infelizmente está habituado a esse cenário de diversidade. E tem muita gente que padeceu no meio do caminho por não ter tido oportunidade. E aí eu vou dizer para você, investidor, assim como eu, que também sou investidor, mas eu estou aqui no outro lado do balcão também, como empreendedor, querendo fazer algo de diferente no Brasil, tem muita gente boa no Brasil, Arthur. Tem muito talento bom. Tanto naquele eixo Rio-São Paulo, mas fora desse eixo Rio-São Paulo, bicho, tem milhares, milhares e milhares de grandes empreendedores que, ao se depararem com os instrumentos de dívida, ao se depararem com os instrumentos de venture debt, ao se depararem com os instrumentos de fundos para eles fomentarem os negócios, é sensacional, porque o mercado bancário hoje, ele é um mercado que olha para este tipo de indústria e abastece, ok, mas são 5 players. Agora estão vindo as cooperativas e com operações muito tradicionais.
que ele não consegue entender e fazer essa leitura do risco-benefício, que se ele estruturar algo diferente, o salto é muito grande desse empreendedor, né? Uhum. Então, pô, conte comigo, inclusive na pessoa física, estamos lá junto ainda não, né? Mas vamos estar junto com você daqui uns dias para investir juntos. Não, sempre. Não, estamos sim, pô, claro. Estamos sim e bem lá com vocês. Sim, sim, a gente tem um investimento importante. E o que é interessante é que os problemas surgem e vocês solucionam. Então, quando a gente conversou a primeira vez, você até mencionou aqui na nossa conversa, pô, mas como é que é recuperar uma máquina? Calma aí, eu tenho uma solução. Eu consigo pensar numa solução aqui em que ela fica fácil de recuperar. E você provou pra gente que realmente funcionava, né? Então, um dia você chegou lá pra gente e falou, cara, eu consigo recuperar aqui, todo mundo vai ficar adimplente, fica tranquilo. E a gente, Zero tranquilo. tô super preocupado. Você, cara, calma, Relaxa. relaxa. E não é que funcionou pra caramba. E a história hoje mostra que tudo que você desenvolveu, como você fez, permitiu que a gente tivesse um produto que fosse super estável, fosse resiliente a todas essas adversidades que a gente viveu e que remunerasse bem todas as partes. Perfeito. Então, acho que tem um ganha-ganha que o mercado de capitais traz, que impulsiona o empreendedorismo e que é muito forte lá fora. Você sempre busca essa inspiração lá fora para ver o que tem de melhor sendo feito em outras economias. E quando a gente olha para a economia americana, que é a economia central em termos de financeiro, hoje, boa parte dela gira com capital de pessoas físicas que investem no mercado de capitais. Então, acho que isso é inexorável. A gente aqui no Brasil vem crescendo na minha visão, ainda de forma bastante lenta, está num estágio bastante incipiente e tem muita grama alta aí para a gente poder cortar junto. Concordo 100% contigo. É aquilo que eu reforço. A hora que o mercado de capitais, assim como vocês estão fazendo, olhar para esse tipo de operação estruturada, com uma engenharia, e saber que tem risco. Tomar um choque também, não dá para não querer tomar choque, né? Mas, pô, isso a gente desenvolve um DNA de muito vigor, de muita consistência. No final, a gente sempre pergunta uma dica de leitura. Você já deu uma aqui ao longo da nossa conversa. Não sei se você tem mais outra dica para a pessoa que estiver nos assistindo poder acompanhar e aprender um pouquinho mais de tudo que você nos trouxe aqui ao longo dessa conversa. Arthur, também sou um leitor voraz e, imaginando que tu fosse fazer essa pergunta, eu até trouxe aqui, ó. A próxima onda. Vendido direto pelo Jean aqui na Altec. Ó, não dá a dica. Cuidado com a Amazon agora. Esse livro é do Mustafa Suleyman, um indiano que ele foi cofundador da DeepMind, que foi uma das precursoras da IA generativa no mundo. É um livro que eu acho que todo mundo tem que ler por conta da dimensão em todos os níveis sociais e intelectuais que a IA vai impactar. Eu, de fato, estou apaixonado pelo livro e fica a dica aí desse livro. Pessoal, um grande abraço. Obrigado por nos acompanhar. Valeu, Jean. Obrigado. Obrigado, turma.